Fala, nação celeste, tudo bem com vocês? Se você não está inscrito, se inscreva no canal, comente, curte e compartilha e não perca nenhum conteúdo relacionado ao Cruzeirão Cabuloso. Sem mais enrolação, vamos às novidades de hoje. Cruzeiro viajou para o Rio de Janeiro para o jogo contra o Botafogo. Jardim deve ter o retorno de titulares e, e a dúvida será na lateral direita, visto que o Fagner teve lesão constatada na perna direita após a entrada do William Potker. O William viaja com a delegação, mas presença junto com os titulares não é garantida devido às partidas anteriores que ele ficou de fora por conta de desgaste físico, com a grande carga de jogos que o Cruzeiro vem sofrendo nos últimos dias. Com o treino na Toca da Raposa, o Cruzeiro encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo às 16 horas neste domingo, no Newton Santos. A delegação embarcou sem Fagner por conta da fratura da fíbula da perna direita. Mas com a presença do William, a tendência é que ele vire opção na lateral. Os dois brigam pela posição desde a chegada de Leonardo Jardim. O William é o que tem maior presença entre os titulares, mas por conta do desgaste e com o intuito de evitar a lesão, ele ficou de fora dos últimos jogos e da relação do Cruzeiro para as partidas. E em caso dele não estiver em condições de iniciar a partida, a tendência é que utilize o zagueiro Jonathan Jesus na posição. Outro retorno que deve ocorrer para a partida é do atacante Marquinhos, que ficou de fora diante do CRB pela Copa do Brasil, devido a sintomas de virose. O atacante deve ser opção no banco de reservas, com o Wanderson mantido ao lado de Caio Jorge como titular. Para a partida, Leonardo Jardim também promoverá a volta do zagueiro Lucas Vilauba e do volante Lucas Silva e do meia Matheus Pereira dentre os titulares. Esses três eles ficaram de fora na, entre os titulares no meio de semana devido ao controle de carga e evitar que ocorra uma lesão pelo desgaste dos jogos em sequência. Provavelmente o Eduardo e o Gabigol devem voltar para o banco de reservas, os que foram titulares na última partida. O provável Cruzeiro que enfrenta o Botafogo deve vir com Cássio, William ou Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Vilauba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, e no ataque Wanderson e Caio Jorge. O Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, após revés contra o Corinthians Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro se encontra na segunda colocação com 34 pontos, 2 a menos que o líder Flamengo e que ainda possui um jogo a menos em relação à Raposa. O Cruzeiro se mantém junto de Palmeiras e Flamengo como favoritos ao título e à Libertadores. O time vem de uma queda de rendimento na temporada, sem vencer há 3 jogos, 2 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, mas continua entre o top 3 em chances de título. O Cruzeiro vive um aumento de oscilação dentro do campeonato. Entretanto, os números
e pelo desempenho anterior, o Cruzeiro se mantém entre os favoritos pela vaga na Libertadores e também ao título do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Ceará e o empate para o Botafogo, o Cruzeiro viu as chances de título diminuírem consideravelmente, baixando para 13,4%. Antes dos tropeços, esse percentual era de 31,4%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O Cruzeiro é o terceiro colocado com mais chances, atrás de Flamengo com 41,9% e o Palmeiras agora com 27,5%. As chances para a vaga na Conmebol Libertadores seguem alta para o Cruzeiro. Antes eram de 89,5%, caíram para 86,3%. As chances de voltar a disputar a Libertadores após longos anos sem disputar a competição. O Cruzeiro segue em segundo lugar com 34 pontos. Busca se recuperar diante da tabela neste domingo e entre em campo contra o Botafogo às 16 horas de Brasília no estádio Newton Santos. A tendência é que o Cruzeiro tende a voltar a performar da melhor forma possível em relação aos jogos anteriores. Pelo menos essa é a expectativa da torcida em relação ao Cruzeiro e também ao treinador Leonardo Jardim. E se você chegou até aqui, deixe seu comentário, curte, comenta e compartilha.